Olá, pessoas lindas do meu coração. Espero que esse canal faça a diferença na sua vida com a leitura bíblica diária do nosso Senhor Jesus, amém? E você que está curtindo, por favor, não esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever na página também, porque você vai receber, você tem que clicar no sininho para todos os dias você receber as nossas mensagens, para você acompanhar a palavra de Deus. Lembre-se, você não tem desculpa para não conhecer a Bíblia, porque eu estou disponibilizando para vocês a Bíblia toda lida em áudio e vídeo. Então eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu tô hoje com esse colar aqui. Foi da minha primeira igreja de batismo. Foi um colar que meu esposo ganhou quando ele fazia parte dos 12 do pastor. E esse colar aqui é lindo. E eu vou usar ele a partir de hoje em todas as nossas mensagens como um ato profético, decretando que todas as nações, inclusive a nação de Israel, que haja paz, que haja amor, que cesse as guerras e que o amor de nosso Senhor Jesus venha fazer parte dessas nações, amém? Então vamos começar. Hoje nós vamos ler todo o nosso vídeo. Eu vou estar disponibilizando para vocês uma leitura bíblica com 7 capítulos da nossa Bíblia. E hoje vamos estar lendo Gênesis capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 25. Então, Gênesis 18, capítulo 1, fala de quando Deus promete um filho a Abraão. Acompanhe aí conosco. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia. E Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E disse: Senhores, se eu não mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honraram com a sua visita, portanto deixe que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro de sua barraca e disse a Sara: Depressa, pegue os 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida, ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos seus empregados, que preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada de leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes. Ali, debaixo da árvore, ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Abraão pede em favor de Sodoma. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa,
e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor Deus disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons juntos com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro, e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. E Abraão continuou: e se houver somente 40 bons? Por amor, esses 40 não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, pois eu continuarei a falar. E se houver só 30? E Deus respondeu: se houver só 30, eu perdoarei a cidade. E Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa. Senhor, e se houver somente 20? Por amor a esse 20 não destruirei a cidade. Deus respondeu. E finalmente Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade, respondeu Deus. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Sodoma, a cidade do pecado. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceite o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora, para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens, e ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Preste atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora para vocês. Façam com elas o que vocês quiserem, porém não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram bem perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e os puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora,
ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui. Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e os outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar-se com as suas filhas. E ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló, a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade. Pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena, e por isso ela recebeu o nome de Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou em direção de Sodoma e de Gomorra e de todo o vale e viu que a terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nessa região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é de costume. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relação com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe, e ele foi o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs o nome dele de Ben-Ami. Ele foi o pai dos Amonitas de hoje. Abraão e Abimeleque. Abraão saiu de Manre, foi para o sul do país de Canaã e ficou morando entre Cádiz e Sur. Mais tarde, quando estava morando em Gerar, Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou que trouxessem Sara para o seu palácio.
Mas de noite, no sonho, Deus apareceu a Abimeleque e disse: Você vai ser castigado com a morte, porque a mulher que mandou buscar é casada. Abimeleque ainda não havia tocado em Sara, e por isso disse: Senhor, estou inocente. Será que vais destruir a mim e a meu povo? O próprio Abraão disse que Sara é irmã dele, e ela disse a mesma coisa. O que eu fiz foi de boa fé, e não sou culpado. No sonho, Deus respondeu: Eu sei que você fez tudo de boa fé. Portanto, para que você não pecasse contra mim, eu não deixei que você tocasse nela. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará para que você não morra. Mas se a mulher não for devolvida, eu estou avisando que certamente você morrerá, você e todos os seus. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido, e eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: Veja o que você fez, que mal eu lhe causei, para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que é que você está pensando quando fez isso? Abraão respondeu: Eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Além disso, Sara é de fato minha irmã, mas só por parte de pai. Sendo assim, eu pude casar com ela. Quando Deus me tirou da casa do meu pai e me fez andar por terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar aonde formos, faça-me o favor de dizer que eu sou seu irmão. Então Abimeleque devolveu a Sara a Abraão. Além disso, deu ovelhas, bois, escravos e escravas e disse: Olha, Abraão, aí estão as minhas terras, more onde quiser. E Abimeleque disse a Sara o seguinte: Estou doando ao seu irmão 11,5 quilos de prata, para que os que estão com vocês saibam que você está inocente. Assim todos saberão que você não fez nada de errado. Por causa do que tinha acontecido com Sara, a mulher de Abraão, o Senhor Deus havia feito com que nenhuma das mulheres do palácio de Abimeleque pudesse ter filhos. Aí Abraão orou em favor de Abimeleque e Deus o curou. E também curou a mulher dele e as suas escravas, e assim puderam ter filhos novamente. O nascimento de Isaac. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida, e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Agar e Ismael são mandados embora. Certo dia, o filho de Abraão e da egípcia Agar estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes deles sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs os meninos nos ombros dela e mandou que fossem embora. E Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou um menino. Quando acabou a água do odre, ela deixou um menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando:
Não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Ué, por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. E se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Abrão e Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficol, comandante do seu exército, foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você. Por isso prometa que será sincero comigo e fiel a essa terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: Não sei quem fez isso. Você nunca falou nada, e essa é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho, e Abimeleque perguntou: Por que você separou essas 7 ovelhinhas? E Abraão respondeu: Elas são um presente para você. Ao receber essas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu quem cavou este poço. Por isso, aquele lugar ficou sendo chamado de Berseba, pois ali os dois fizeram um juramento. Depois de fazer esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno. E Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue água, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar. Queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e os 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca, fogo, e os 2 andaram juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai. Abraão respondeu: O que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro, preso pelo chifre. No meio de uma moita, Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas dos céus ou os grãos de areia da praia. E eles vencerão os inimigos por meio dos seus descendentes.
eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Beceba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois, Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz, depois vieram os seus 2 irmãos, Buz e Quemuel, que foi o pai de Aram. Depois nasceram Quezebe, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. Relma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gam, Tais e Maaca. A morte e o sepultamento de Sara. Sara serviu 127 anos e ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriat Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo e foi falar com os heteus, e ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendam um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou e se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me vendam a caverna de Macpela, que fica na divisa das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava assentado ali, entre eles, no lugar de reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar: De jeito nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que estou lhe dando o terreno de presente, para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou-se a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor. Eu quero comprar o terreno. Diga qual é o preço que eu pago, e depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós dois? Vá e sepulte a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantia de prata que Efron havia sugerido diante de todos, isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usado pelos negociantes. Assim Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isso é, do terreno da caverna e de todas as árvores até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquele lugar reunidos foram testemunha dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus, também a caverna que havia ali, passaram a ser propriedade de Abraão para servir como lugar de sepultamento. Uma esposa para Isaque. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo meu Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho para a terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Não faça isso. Não faça o meu filho voltar para lá de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma esposa para meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento.
Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e seja bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço onde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelos, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão. Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma moça linda, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: por favor, deixa que eu beba um pouco da água do seu pote. O senhor pode beber, respondeu ela. Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber água, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há um lugar para os homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há um lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar um empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: venha comigo, homem abençoado por Deus. O Senhor. Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu palha e capim. Depois trouxe água para os empregados de Abraão, e os seus companheiros lavaram os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: eu não vou comer enquanto não dizer o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos, ovelhas, cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse, e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai, e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o anjo para estar com você, e tudo dará certo.
No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Estou aqui do lado do poço. Quando uma moça vir tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a escolhida para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com o pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e eu vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi, e ela deu água também aos camelos. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? E ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei ao Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, diga também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestido e os deu a Rebeca. E deu também aos seus parentes presentes caros e também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comemoraram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a sua mulher, que havia sido sua babá, fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e a sua empregada se prepararam, montaram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo. Quando viu que vinha vindo camelos, Rebeca também olhou, e quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Então, gente, terminamos mais uns capítulos. Lindas histórias, né? Então, vamos ficando por aqui, ó. Um beijão no coração de vocês. Aguardo vocês até lá.
Beijinho, fiquem com Deus.